Saíram novidades com o blog mais recente de Hytale, incluindo uma nova gameplay. Mas, como sempre, o assunto que a galera mais tem interesse é sobre o lançamento. Será que o Hytale vai sair finalmente? Segura suas expectativas aí, pois continuamos sem ter nenhuma data concreta. Mas temos o prazo de alguns objetivos e são notícias bem interessantes. Pelo menos uma versão alfa pode estar mais próxima do que a gente imagina. Oi! Eu sou o Roots e você está no Hytale Brasil, o canal de notícias mais ou menos completo sobre Hytale. E hoje eu vou te dar um resumão não só das últimas novidades, mas também vou fazer um apanhado dos últimos acontecimentos recentes no desenvolvimento do jogo. E para começar, vou dar uma breve atualizada do que aconteceu nestes últimos 2 anos, desde que a empresa foi comprada pela Riot Games. E basicamente todos os acontecimentos giram em torno da mudança da engine do jogo. Para quem não sabe, pouco depois da empresa ser adquirida, eles anunciaram que mudariam a linguagem de programação do jogo e, consequentemente, teriam que reescrever o jogo praticamente do zero. A justificativa foi tornar o motor do jogo mais robusto e eficiente, para suportar um público muito maior do que eles esperavam quando o jogo foi anunciado. Inclusive, eles postaram alguns blogs mais técnicos explicando melhor essas mudanças e dando mais detalhes do novo motor, mas eu vou deixar essas informações para o próximo vídeo abordando essa parte mais técnica do jogo. Por hora, o importante destacar é que o jogo estava sendo produzido apenas para computadores. Eles diziam que só depois deste lançamento eles pensariam em versões para celulares e videogames. Porém, com a mudança do motor do jogo, eles já afirmaram algumas vezes que não querem uma base de jogadores dividida por plataformas. Portanto, o jogo não só será multiplataformas, como também será compatível entre elas, de modo que você pode usar o celular para jogar com outra pessoa que esteja jogando no computador ou em um videogame. Essa mudança de linguagem durou até meados do segundo semestre do ano passado, quando o jogo teve seu primeiro teste externo. Eles convidaram alguns jogadores não revelados e eles passaram por uma espécie de demonstração, jogando todos juntos por alguns desafios, minigames e combates, enquanto a equipe acompanhava de perto o desempenho e jogabilidade da nova engine. E este ano basicamente foi dedicado a portar todo o conteúdo que eles já tinham feito com o motor antigo para o novo motor. Modelos, texturas, comportamentos dos mobs, músicas, etc. Afinal, eles não iam jogar fora tudo que já tinha sido feito, né? Porém, mesmo com essa reciclagem de material, é bem difícil clonar um jogo em linguagens de programação diferentes, porque cada linguagem tem suas próprias particularidades. Mesmo que eles usassem as mesmas texturas em tudo, o motor influencia coisas como o movimento das animações, efeitos de luz e sombra e coisas do tipo. E isso fez com que o desenvolvimento voltasse para uma fase de artes conceituais durante esse tempo de mudança, porque eles não queriam mostrar imagens e vídeos que fossem muito diferentes do que veremos no game de fato. Mas no meio desse ano, o John Hendricks, que é o atual diretor criativo do jogo, informou que eles estavam em um ponto do desenvolvimento que seguiria um padrão de 4 etapas. Primeiro jogável, que é o momento onde um recurso é testado no novo motor pela primeira vez. Primeiro testável, que é quando este recurso já está pronto o suficiente para ser testado. Alpha, que é quando ele está pronto para testes maiores, mas ainda não está completamente finalizado. E beta, onde o recurso já está finalizado, mas ainda precisa de testes para encontrar bugs. O objetivo da equipe era completar essa parte de primeiro jogável durante o segundo semestre agora de 2024. Ou seja, todos os recursos já estariam implementados no novo motor, e essa seria a versão mais completa do Hytale até o momento. Mas atenção, isso não quer dizer que o jogo já está com todo o conteúdo rodando. Quer dizer que a parte da programação necessária para receber o conteúdo já está pronta. Por exemplo, vamos supor que eles ainda não acrescentaram os modelos e animações dos NPCs, mas a programação necessária para rodar essas animações já está pronta. Deu para entender?
Se não ficou claro, deixa sua dúvida aqui embaixo, comenta com #Hightail que eu vou fazer o possível para responder o máximo de comentários. Enfim, como eu disse, esse era o plano que o John informou na metade desse ano. Mas na nova postagem tivemos a resposta que eles não só atingiram essa meta, mas que os resultados superaram todas as expectativas. A equipe brincou em modos criativos de construção, jogaram minigames na capital, que será meio que o servidor principal do jogo, e testaram elementos do modo aventura, como coletar recursos, craftar itens e explorar os arredores de um mundo aberto e gerado de forma procedural. Inclusive, eles chegaram a ter 100 jogadores conectados ao mesmo tempo no server, que é um tipo de teste que eles ainda não tinham feito até o momento. Além dessas informações sobre os testes, eles apresentaram alguns novos elementos do jogo, como uma reformulação dos esqueletos, que na minha opinião ficaram muito mais legais, e ainda deixaram no ar algumas perguntas sobre os mortos-vivos, envolvendo a história do jogo. Quem eles eram, o que retirou a centelha de vida deles e que tipo de poder despertou esses seres do seu sono eterno. Confesso que eu fiquei curioso. Eles também mostraram melhorias no sistema de luz e sombras do jogo e até trouxeram esse pequeno clipe para mostrar este progresso. Eu gostei demais do efeito dessas luzes coloridas e é uma das coisas que eu sinto falta no Minecraft para fazer umas construções mais bacanas, mais temáticas. Outra novidade que me deixou muito empolgado foi esse clipe mostrando o uso das ferramentas criativas e do uso de construções pré-fabricadas, também conhecidas como prefabs. Além de dar um gostinho de como será o menu do jogo, vemos o jogador escolhendo itens e uma lista com várias construções. Enquanto ele vai usando as prefabs, dá para ver as ações que ele tomou aqui no canto, como carregar, copiar, rotacionar as construções, e também podemos ver um pouco das teclas de atalho, como desfazer, copiar, salvar, deletar. Sem falar da distância que o personagem está enquanto coloca as construções no mapa, né? É muito melhor para ter uma visão geral. E olha a velocidade para construir assim. Em pouco tempo ele montou uma cena completa e detalhada. Imagina o potencial disso com você podendo armazenar centenas de prefabs. É importante comentar que a textura fica bem bugada enquanto ele posiciona as árvores, mas obviamente isso são testes iniciais e certamente será corrigido. E para fechar com chave de ouro, o John também revelou as metas que eles esperam para este próximo ano. Voltando às etapas de desenvolvimento, como eu já expliquei, este ano eles finalizaram o primeiro jogável com todos os recursos na nova engine. Agora eles estão fazendo a portabilidade do que tinha sido produzido no motor antigo para o motor novo. E para o primeiro semestre de 2025 ele afirma que a primeira metade do ano verá os modos competitivo e criativo tomarem o centro do palco, para prepará-los para os playtests do segundo semestre. Só para deixar claro, o texto não especifica se esses playtests serão feitos com a própria equipe, que seria uma etapa primeiro testável, ou se eles trarão jogadores de fora para testar o jogo. Eu acredito que vai ser a segunda opção, porque nessa outra parte do texto ele diz o seguinte: nós estamos incrivelmente animados para trazer uma equipe externa de criadores para dar o feedback das nossas ferramentas e do nosso motor. Só para esclarecer aqui, eu estou editando e vi que o texto ficou um pouco confuso. Quando eu falo não dá para saber se eles vão trazer uma equipe externa, é no caso dos playtests do modo criativo e do modo competitivo. Porque logo em seguida eu falo que eles vão trazer uma equipe externa para criar um novo minigame para o jogo. Quando eu falo não dá para saber se eles vão trazer jogadores de fora, é para esses testes do criativo e do competitivo, beleza? Uma ampla variedade de criadores já nos fornece feedback regularmente, mas isso será diferente. Esse será o gameplay de uma equipe criando um novo minigame para Hytale. Ou seja, já existem vários criadores fornecendo feedback para eles. E nesse caso, o texto quer dizer criadores de mods, né? Eu adoraria que fosse criadores de conteúdo. Inclusive, se estiver precisando, Hypixel, pode me chamar, eu estou disponível, tá? Mas eles querem uma equipe de modders para criar um minigame inteiramente novo, e isso já é um grande passo de desenvolvimento. Então eu não duvido que esses playtests do segundo semestre do ano que vem já possam trazer uma etapa alfa, hein? Para completar, o John fala que enquanto estiverem rolando os playtests do criativo e do competitivo no segundo semestre, a equipe estará focada no modo aventura e nas ferramentas sociais, o que é mais um indicativo que se trata de playtests externos
externos, já que a equipe estará trabalhando em outra parte do jogo. E se você prestou atenção, os testes serão de um modo criativo e competitivo, e eu acredito que esse modo competitivo pode ir bem além de só alguns minigames. Isso também pode ser uma ótima notícia, mas que eu também vou deixar para um próximo vídeo. Eu acredito que nesse próximo ano não só veremos novidades mais empolgantes, como também podemos ter postagens de atualizações mais frequentes. Por isso, nosso canal também está de volta e você pode esperar vídeos novos em breve. Porém, como não é uma certeza que teremos postagens mais frequentes, eu também não vou exagerar na frequência de postagem de vídeo. Eu tenho vários assuntos e novidades que eu ainda quero abordar aqui, mas não adianta correr e entregar tudo e ficar sem conteúdo se eles não voltarem a fazer novas postagens, né? Por isso, por enquanto, eu vou postar uma média de um novo vídeo por mês. Se as postagens aumentarem, a frequência de vídeos do canal também aumenta, beleza? Acho que é um equilíbrio legal para eu trazer novos vídeos para você sem ter que ficar enchendo linguiça por falta de conteúdo. Então é isso, clã. Deixa aquele like maroto e compartilha o vídeo com geral, porque o hype ainda é real. Por hoje eu vou ficando por aqui. Te espero no próximo vídeo e fui! Nossa, como eu tava com saudade de falar isso.